Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar com o nosso programa de noções de matemática financeira. Hoje nós iremos entrar no conteúdo de porcentagem. Vocês lembram que na outra aula estudamos razão e proporção, não foi isso? Então agora vamos continuar com porcentagem, tá? A razão cujo denominador é 100 recebe o nome de razão centesimal. São exemplos de razões centesimais: 30 sobre 100, 4 sobre 100, 135 sobre 100 e 27,9 sobre 100. Existe ainda outra forma de representar essas razões centesimais. 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30%. Esse sinalzinho aqui, ó, significa porcento. Então, eu tenho 30 para cada 100. Lembra da nossa outra aula, que é de razão? Então, eu tenho 30 para cada 100. Então, eu tenho 30%. 4%, que ela é representada dessa forma. 135%, que ele é representado dessa forma. 27,9%, que ele é representado dessa forma. Tais razões são expressas em taxas percentuais. Ok, pessoal? Entendido até aí, não é? Vamos para os exemplos. Exemplo 1. De um grupo de 100 jovens, 30 praticam basquete. Isso significa que 30% do número de jovens praticam basquete. Então, eu vou ter 30 de 100, que é igual a 30%. Exemplo 2. Num lote de 50 lâmpadas, 13 representaram defeito. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é dada por 13 por 50. Prestem atenção aqui para eu transformar em porcentagem, tá? Vocês viram que para ser porcentagem, o meu denominador tem que ser quanto? 100, não é por cento? Então, aqui eu tenho 50. Para 50 virar 100, eu multiplico por 2. 2 vezes 50, 100. Se eu multipliquei o denominador, eu também vou ter que multiplicar o numerador. 13 vezes 2, 26. Então, 13 de 50 é a mesma coisa que eu dizer 26%, que é representado dessa forma aqui, entenderam? O que significa que se o lote tivesse 100 lâmpadas, deveríamos encontrar 26 com defeito. O número 26% é a taxa percentual de lâmpadas defeituosas e o número 26 é a porcentagem de lâmpadas com defeito. Ok, pessoal? Exemplo 3. Outro modo de representar a taxa 4% é igual a 4%. É obtido simplesmente efetuando-se a divisão 4%. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui, eu quero representar, bora dizer, 5%. Quem é 5%? 5% é 5 por 100. 5 dividido por 100. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que isso aqui é uma divisão? 5 dividido por 100. Como eu calculo 5 dividido por 100? Eu vou para aqui, tá? No cantinho. 5 dividido por 100. Eu não preciso nem fazer esse cálculo. Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. Então, eu ando duas casas, ó. 1, 2. Então, eu vou ter 0,05. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 0,05. Da mesma forma,
37%. Para você resolver 37%, você vai resolver 37 por 100. Eu tenho 2 zeros, vou andar 2 casas, ó. 1, 2. 0,37. 100%. Se é 100%, é o total. Eu vou ter 100 por 100. 100 por 100 é igual a 1. É o que ele disse aqui. 80%. Lembra? 80 dividido por 100. Eu corto aqui, ó. Então, eu vou ter. Sobrou um zero, andei uma casa para aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,8. Eu vou ter 250%, ó. 250%. Para transformar em um número decimal. Então, eu corto aqui. Quantos zeros sobraram? Um zero. Vou começar a contar daqui de trás, ó. Uma casa. Então, eu vou ter 2,5, que é o que ele representou aqui. 14,5%. Então, eu vou ter 14,5 sobre 100. Eu tenho aqui, ó, 2 zeros, mas eu tenho minha vírgula aqui. Se eu tenho 2 zeros, a vírgula vai andar 2 casas. Então, eu vou ter 0,145. Entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Quando eu não tenho vírgula, eu começo sempre a contar do final. Sempre a contando do final. Mas como eu tenho vírgula aqui, eu vou começar a contar pela vírgula. Então, eu andei 2 casas. Andei 2 casas para a esquerda. Ficou 0,45. E agora, 0,7%. Bora lá como é que eu represento. 0,7%. Lembra que eu disse a vocês que eu vou começar a contar da vírgula? Mas, professora, não tem casa para eu andar. Se não tem casa para eu andar, eu acrescento 0. Então, ó, a vírgula não está aqui? Uma casa, 2 casas. Tá vendo? Vai ficar 0,07. Entenderam? Então, 0,7% é igual a 0,7 sobre 100, que também é a mesma coisa que 0,007. Vamos para o exemplo 4. De um exame para habilitação de motorista, participaram 380 candidatos. Sabe-se que a taxa de reprovação foi de 15%. Se quisermos calcular o número X de reprovados, devemos lembrar que a taxa de 15% significa de cada 100 candidatos, 15 foram reprovados. Assim, podemos escrever. Bora lá, pessoal. Como é que eu posso fazer? De cada 15 candidatos, 100 foram reprovados. Então, se eu tenho... Aliás, desculpa, de cada 100 candidatos, 15 foram reprovados, certo? Não é 15%? De cada 100 candidatos, 15 foram reprovados. Então, se eu tenho 380 candidatos, quantos candidatos foram reprovados? Eu não sei. Então, eu vou chamar de X, ok? Vou fazer o quê? Meio pelos extremos. Ok, pessoal? Então, eu vou ter 100x é igual 15 vezes 380. Certo, gente? Quanto é 15 vezes 380? 380 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. Com 4, 19. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 0, 0. 9 mais 8, 17. 3 com 2, 5. 5.700. Então, eu vou ter 100x é igual a 5.700.
700. Aqui está multiplicando. Quando eu passar para lá, vai o quê? Dividindo. X é igual a 5.700 dividido por 100. Corto os zeros. Então, aqui eu vou ter x é igual a 57. O que quer dizer? Se 15% foi reprovado, dos meus 380 candidatos, 57 foram reprovados. Ok, pessoal? Entendido até aí? Vamos para outro exemplo.